Carol, agora quem vai fazer uma análise para a gente sobre essa situação de conflito é uma pessoa que tem muita experiência, é a jornalista Ana Amélia Lemos, que enquanto senadora da República integrou a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Senadora, bom dia, bem-vinda de volta. Eu vou fazer à senhora uma pergunta. Durante a Assembleia da ONU, o presidente Lula e a nossa delegação deixou o discurso, deixou o plenário quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que a gente aqui não vai discutir o que ele está fazendo, tem muita gente que é contra mesmo o que está fazendo, mas deixou o discurso quando ele estava falando. Isso tem dificultado agora essas operações, porque como é que nós vamos retirar brasileiros de lá, de Beirute? Como é que esse avião vai pousar lá? Eu estou perguntando porque a senhora conhece a região, conhece o tema. Eu queria que a senhora analisasse primeiro esses aspectos da política e da diplomacia. Bom dia, senadora. Bom dia, Carol. Bom dia novamente, Valteno. Bom dia aos nossos telespectadores do Agromanhã. Olha, a diplomacia brasileira está andando, eu digo, por linhas cruzadas. O presidente Lula determinou que a representação brasileira se ausentasse quando Benjamin Netanyahu falou nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, mas não fez o mesmo como deveria quando o Maduro subiu à tribuna para falar nas Nações Unidas. É a mesma, uma situação análoga, ou seja, é condenar também uma ditadura feroz que acontece na Venezuela e que o governo fraudou claramente as eleições recentes naquele país. Então, dois pesos e duas medidas. É por isso que a diplomacia está sendo tão cobrada e tão criticada. Logo, a Casa de Rio Branco, a diplomacia brasileira, a escola diplomática brasileira é reconhecida internacionalmente exatamente pela sua capacidade, pela sua isenção e pela sua competência diplomática, mas agora está apenas indo para um lado. É claro que o que está sobressaindo nesse aspecto é que Israel foi atacado primeiro, em outubro do ano passado, quando pessoas inocentes que estavam participando de um encontro musical foram assassinadas covardemente. Houve uma reação. Discutir se é mais ou menos, foi maior a reação do que o efeito causado, isso é uma questão local deles. Então, a posição brasileira deveria ter sido outra, até porque Israel é um centro tecnológico da maior importância internacional. E nós dependemos muitas coisas que são produzidas ou projetadas em Israel, que é um grande centro tecnológico. Nós não poderíamos usar, por exemplo, o Waze, que é uma criação israelense, e tantas outras invenções criadas lá. Mas o fato é que o Brasil está errando muito, agora acertando em buscar os brasileiros que estão no Líbano, numa região conflagrada também, e poderá avançar essa área de conflito em relação aos ataques que o Irã começou ontem, atacando com mísseis Israel. O que deve se destacar também aí nesse aspecto é o poderio militar de um Estado pequeno, de uma nação pequena como Israel, em relação à questão do enfrentamento. Grande parte desses mísseis foram abatidos em pleno voo, podemos falar desse jeito, mais popularmente. Então, Valteno e Carol, essa situação é preocupante, muito preocupante. As Nações Unidas tardiamente se levantam para discutir o assunto, que também vai ficar apenas nas palavras, no discurso. A ONU tem se omitido muito em relação a questões internacionais que são relevantes para o presente e o futuro da humanidade, como essa questão agora no Oriente Médio, que é uma região muito importante porque, como disse, o Irã é o segundo maior produtor mundial de petróleo, superado apenas pela Arábia Saudita. Ontem mesmo, como a Carol tinha falado antes, no Agroband, que os preços ontem já subiram, chegando até 5%. O dólar disparou e a tendência é, se esse conflito continuar, você também ter uma mudança no clima, no cenário internacional do comércio. Então, a gente tem que aguardar, porque as consequências certamente irão ser bem caras para toda a humanidade. Pois é, senadora, eu ia entrar justamente nesse assunto com a senhora em relação aos reflexos dessa situação lá na região, aqui no agro brasileiro, né, economicamente falando. Isso porque a gente falou mais cedo no Agroband sobre a alta do petróleo, né, que foi o destaque do fechamento dos mercados de ontem, sendo que à tarde essa alta chegou a 5%, então é um número bem elevado quando comparado com o fechamento do dia anterior. O que é que a gente pode falar sobre reflexos e consequências relacionados a isso economicamente falando? Inclusive, complementando até porque, Carol, está começando o plantio
da safra de verão, tratores, colheitadeiras. Então, se o petróleo, que já está alto no Brasil, subir, é só para complementar a pergunta da Carol. Perfeito, porque, veja, o petróleo ainda é a matriz energética de fertilizantes, especialmente os nitrogenados, e também os combustíveis, diesel ou a própria gasolina. Então, o fornecimento do combustível depende muito da importação que nós fazemos também. Então, e o mercado internacional, o preço que nós pagamos aqui é regulado pelo mercado internacional. Então, os produtores, aqueles que não fizeram a garantia de compras antecipadas dos insumos, especialmente fertilizantes, poderão ter um aumento do custo da produção da próxima safra. Claro que ela poderá ser vendida a um preço melhor do que os preços tiveram este ano da soja, que comparativamente à safra anterior foram menores, mas em relação à questão do dólar, poderão ter um benefício se continuar a alta do dólar frente a esse conflito. O fato é que consequências já estão aparecendo, como falamos aí em relação ao preço do petróleo que subiu, e os derivados vão na mesma toada, vão subir também. E isso vai afetar os custos finais de produção da lavoura brasileira, especialmente das principais culturas, a soja, o milho, o arroz, o trigo e também o algodão, porque o Brasil hoje é um grande produtor mundial de algodão. E a China é a maior importadora desses produtos, junto com outros países também. Bom, vamos torcer para que isso não se escale, né, Carol? Porque, senadora, o papel da China nesse momento, eu acho que tem muito bombeiro. Não acredito que o Irã queira escalar essa guerra, a não ser ali na questão mais regional. Mas tem uma eleição americana daqui a um mês. Então isso também acaba impactando também os humores. Muito bem lembrado, porque os Estados Unidos são a maior potência mundial em economia, em armamentos, em exército, em poder militar, em tudo. E os Estados Unidos foram, claro, desde sempre estiveram do lado de Israel. O fato é que o Irã é um país muito fechado. Lembram do caso daquela moça que foi morta na cadeia por se recusar a usar o véu muçulmano. Então, você vê um país de atitudes muito, digamos, severas. Então, é um país isolado, fechado, embora tenha uma relevância econômica e estratégica muito grande na região. Então, todos esses aspectos impactam aí em relação ao comportamento do mundo sobre esse conflito que preocupa a todos nós. Não é o momento de ter uma guerra de proporções internacionais aí envolvendo todas as nações. E os Estados Unidos vivendo ainda um processo sucessório importante. Menos mal que ontem não teve cadeirada no debate entre os dois candidatos a vice-presidente. Boa lembrança, senadora. Obrigado, né, Carol, por ela, né? Obrigada, senadora, pela participação, viu? E pelos exemplos aqui que a senhora trouxe. Sempre muito bem-vinda, viu? Tchau, senadora. Tchau. Realmente não teve cadeirada.